Olá, sejam bem-vindos ao Podify, uma iniciativa da Unify que promove encontros sobre conhecimento, carreira e transformação pela educação. Eu sou a professora Amanda e hoje vamos falar sobre qualidade. Um assunto fundamental para organizações que desejam crescer de forma sustentável, gerar valor e construir uma reputação sólida no mercado. Mais do que um conceito técnico, qualidade é uma filosofia da gestão, uma cultura que envolve pessoas, processos e propósito. Para a nossa conversa de hoje recebemos nada mais, nada menos do que Claudius D'Artagnan. Ele que é um especialista em qualidade e gestão, com formação em Química e Administração, além de especialização no Japão pela JUSE. Atuou por 11 anos como gestor da qualidade na Embraer e é executivo da Propar, Educação Corporativa. Docente, consultor e autor de diversas obras sobre qualidade, gestão e educação, e atualmente membro da Academia Brasileira da Qualidade e da Academia de Letras de Lorena, São Paulo. Isso. Professor D'Artagnan, muito obrigada, muito prazer. Prazer é todo meu, obrigado. Depois de décadas atuando em qualidade, gestão e educação, o que o senhor acredita que as pessoas ainda não entenderam sobre a excelência? Olha, Amanda, excelência podemos dizer que é um alvo inatingível, porque a excelência é algo que a gente tem que estar perseguindo constantemente. Por que a gente não consegue atingir, ou melhor, quando se atinge a excelência, nós estamos atingindo por um tempo curtíssimo, porque tudo que está à volta da excelência muda, e aí ela já não é mais a excelência, já é uma perseguição. Então hoje, eu acho que nós estaremos bem na medida que nós estivermos perseguindo a excelência constantemente e não desistir nunca. Não é? Então não existe a possibilidade de alguém dizer assim, bom, eu agora estou tranquilo porque atingi a excelência. Bom, quando ele acabar de falar, ele já não atingiu mais, não é? É mais ou menos nessa linha. Então eu vejo a excelência hoje como um grande desafio para todas as profissões, para todas as atividades, e acho que ela nos move bastante, sabe? Como vontade de conseguir esse propósito. Perfeito. A sua formação começou na Química e seguiu para a Administração e Gestão. O que guiou essas transições? Olha, eu fiz uma escolha errada no início da minha carreira, né? Eu escolhi aliás, isso não é muito incomum, né? Eu escolhi essa carreira porque eu fui influenciado por amigos na época, né? Então, os meus amigos todos iam estudar Química e eu resolvi estudar também. Não era bem o que eu queria, mas eu não tive capacidade de discernir sobre isso. Terminei investindo na minha vida inicial eu estou falando lá dos anos 60, hein? Me formei e eu resolvi, já que eu tinha investido tanto nessa carreira, eu resolvi fazer bem feito, não é? Então, estudei, fui professor de Química, inclusive, né? Eu sempre gostei muito de estudar, inclusive até publiquei um livro de Química na época, não é? Em 1970 eu escrevi um livro chamado Cálculos Estequiométricos em Química Orgânica. Amanda, eu não tenho a mínima ideia do que seja isso hoje, porque foi uma outra época, né, em que eu estava totalmente envolvido com isso, mas escolhi a profissão errada, eu fui trabalhar numa especialidade muito ruim, ou seja, me desanimei e resolvi mudar o meu rumo, e aí eu escolhi um outro segmento que foi administração, voltada à área de qualidade, aí me encontrei. Não é? Foi muito bom ter feito Química antes, porque eu tive um pouco do peso importante da ciência exata antes de ir para a gestão. Enfim, então estou nela até hoje, já estou com mais 56 anos de mercado, então já estou e continuo aprendendo até hoje. No fim não era a escolha errada, né? Era a escolha certa. Provavelmente pro momento, não, foi um roteiro que eu escrevi achando que tinha começado errado, mas não, hoje isso me serviu muito. Tá? Sempre acrescenta, muito bem. Na visão do senhor, o que pesa mais na construção de uma carreira sólida? Planejamento ou coragem? Olha, eu diria que é um mix aí dos dois, mas principalmente planejamento. A carreira, não é? Quando eu olho uma carreira, eu vejo um propósito, sabe? E quando a gente olha um propósito, que é diferente de objetivo,
Se você não fizer o planejamento desse propósito, essa carreira não vai se consolidar. Então é importante que as pessoas tenham esse propósito bem definido e façam o planejamento para chegar ao final. Eu faço isso até hoje, não é? Então as pessoas têm que planejar. Logicamente tem uma dosagem de coragem, porque muitas vezes, e com certeza vai acontecer, teremos eventos que não fazem parte do meu planejamento. E eu vou ter que administrar isso, eu vou ter que encarar isso de frente, né? Então o desafio, os desafios que irão ocorrer vão requerer de você uma dose de coragem que você vai ter que ter. Porém, se você tiver um planejamento bem feito, um propósito bem definido, eu acho que você consegue o sucesso muito mais cedo do que você imagina. Perfeito. Tá? E que erro de carreira o senhor vê profissionais repetindo constantemente? Olha, hoje eu tenho lidado muito tanto no mercado corporativo quanto no mercado educacional, né? Então eu tenho alunos e tenho funcionários, colaboradores de empresa. O que eu vejo hoje, né? Alguma coisa está acontecendo que eu não consigo identificar. As pessoas estão perdendo um pouco do interesse pelo próprio trabalho, né? Eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não sei se foi influência da tecnologia. Eu não vejo hoje, por exemplo, a universidade onde eu atuo tem muitas vagas de estagiários que não conseguem ser preenchidas. Os alunos não têm interesse, não é? Os alunos, eu já conversei com alguns que não têm interesse em continuar depois que fizer graduação. Quer dizer, eu pergunto, por que você não vai fazer uma pós-graduação, um mestrado? Não tem interesse. Eu não sei se houve uma influência do empreendedorismo que tirou essas pessoas da possibilidade de se conectar a algum tipo de empresa, coisa desse tipo, né? E perder esse interesse no processo de aumentar a sua titularidade, né? O seu conhecimento. E aí, quando se trata de conhecimento, ficou mais complexo ainda, né? Porque o conhecimento está disponível, mas as pessoas não estão buscando, né? Então eu vejo isso com uma preocupação, sabe? Principalmente com jovens que estão na universidade hoje, estão se formando, não conhecem bem o mercado é muito cruel, não é? E as pessoas acham que quando se formar o problema está resolvido. Eu sempre digo a eles que quando eles se formarem é quando o problema está começando, não está terminando, né? E o problema é que não acreditam muito nessa história. Mas, enfim, é preocupante isso, evidentemente, com muitas exceções, não é? Os que são exceção estão se dando muito bem, porque estão entrando no mercado com baixa competitividade, não é? Porque muita gente está caindo fora. Então, e temos pessoas brilhantes, né? E a prova disso são as startups que a gente conhece. Eu sou conselheiro de 2 startups e eu vejo esses jovens brilhantes, verdadeiros gênios, esses rapazes, jovens, moças, que fazem um trabalho maravilhoso. E esses são as exceções que estão se dando muito bem, né? Então eu vejo com uma certa preocupação essa sua pergunta. O desinteresse. Esse desinteresse, né? Muitas empresas dizem buscar qualidade. Quantas realmente entendem o que isso significa? Poucas. Desculpe, nem esperei você terminar a pergunta, né? Poucas. Muitas empresas ainda elas associam qualidade com medida, sabe? Qualidade com o dimensional físico-químico. Não é? E qualidade não é isso. A qualidade hoje isso é uma qualidade dos anos 40. Agora não, qualidade agora é uma visão sistêmica. A qualidade, ela não é mais observada pelo dimensionamento de uma peça, sabe? Qualidade tem outros indicadores, principalmente humanos, de desempenho, de qualidade de relacionamento, qualidade de conquista dentro das próprias organizações, qualidade principalmente nas relações com o mercado, essa qualidade envolvendo caráter, envolvendo ética, sabe? Então a qualidade ficou muito ampla, a qualidade deixou de ser uma ciência exata ou físico-química, né? A qualidade passou a ser uma ciência global, tá certo? Então isso é uma coisa importante, né? Sobre
o nível de expectativa que as pessoas devem ter. Qualidade é um assunto que deveria ser ministrado em todos os cursos, né? Um curso de letras, de pedagogia, de filosofia, não é? E também de engenharia, né? Mas hoje, infelizmente, ele está ainda recluso a determinados cursos, né? E que eu acho que nessa altura do campeonato não faz mais sentido. Certo? E essa qualidade que é difícil de mensurar nesse momento, ela nasce na estratégia, na liderança ou na cultura? Olha, eu principalmente os três têm influência, né? A cultura tem uma grande influência na qualidade, grande influência, porque a gente vê a cultura influenciando nas pessoas através dos seus antepassados, inclusive, né? No caso de empresas, você vê a qualidade através da cultura de empresas que têm cultura sólida, né? Então um funcionário entra numa empresa que tem uma cultura de qualidade, ele não consegue fazer não qualidade, porque ele está num ambiente onde a qualidade é uma premissa, que faz parte da empresa. Então a cultura tem uma grande influência, né? Isso nas organizações, e você vê nas famílias a mesma coisa, não é? Porque um dos grandes atributos da qualidade é o exemplo, tá certo? Então você tem exemplos em casa que são exemplos de qualidade, então as pessoas criam princípios de qualidade baseados nos exemplos que têm. As empresas a mesma coisa, se você vê um dirigente que demonstra qualidade nas suas decisões, nos seus atos, nas suas posturas, os funcionários tendem a imitá-lo, e isso é uma transferência cultural de qualidade. A liderança da mesma forma, né? Os líderes hoje nas empresas, que são aquelas faixas intermediárias das empresas, que chamam de supervisor, de coordenador, de gerente, de rei da cocada preta, sei lá o nome que eles queiram dar, mas são aquelas pessoas que são gerenciadores de pessoas. Eles são os grandes influenciadores de qualidade ou de não qualidade, dependendo dos seus atos, das suas atitudes, etc., né? Então, há muita interferência, sim, com relação, principalmente à liderança e à cultura, em relação à qualidade. Ou seja, para se ter qualidade, não necessariamente precisa estar fazendo curso de qualidade por aí. Tem muita gente que nunca fez curso nenhum de qualidade e faz muito mais qualidade do que muitas pessoas. É mais ou menos isso. E onde normalmente as organizações falham ao tentar implementar essa cultura de qualidade? Olha, Amanda, existe um ponto principal nessa história, que chama-se educação e treinamento. Não se implanta a qualidade através de treinamento, se implanta a qualidade através de educação. E treinar e educar são dois conceitos completamente diferentes. São dois conceitos que têm um abismo no meio. Quando você diz assim, bom, o que é educar? Bom, educar é você fazer com que as pessoas entendam a responsabilidade do seu trabalho. Educar é fazer as pessoas entenderem os princípios do seu trabalho. Educar é fazer as pessoas entenderem os fundamentos da sua tarefa. Bom, eu falei de vários adjetivos, mas não falei o que ele faz, porque não importa. Desde um faxineiro, uma pessoa extremamente humilde de empresa, ele precisa saber por que ele limpa a empresa, por que ele cuida da parte da organização, da limpeza, né, do asseio. Isso o entendimento disso chama-se educação profissional. Da mesma maneira que o diretor de uma empresa também tem que estar educado com relação à responsabilidade do trabalho dele. Isso é educação. O que é treinamento? Treinar é desenvolver habilidade. Então, a pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: será que dá para desenvolver a habilidade de uma pessoa que não sabe o fundamento do seu trabalho? Não. Então, não adianta treinar pessoas deseducadas, porque você não vai ter benefício nenhum. Então, o projeto, a estratégia começa pela educação. O treinamento é complementar. Entende? Não adianta eu treinar uma secretária em habilidade de digitação no computador se ela não sabe qual é a responsabilidade dela no trabalho. Ela vai ter um desempenho muito baixo do treinamento. Então, uma das falhas que eu vejo nas empresas é tentar achar que vai dar para fazer qualidade treinando todo mundo, não é? Aí ele termina treinando um bando de deseducados, o que ele terminou jogando dinheiro fora. Pelo seu sorriso parece que eu falei o óbvio, né? Lógico. Talvez. Será? A educação atual
está formando profissionais preparados ou apenas diplomados? Seguindo essa linha aí do treinamento. Bom, eu diria que tem muitos exemplos bons, né? Hoje o processo educativo, eu diria que sim, todos estão muito bem intencionados, tá? Então, os sistemas, né, os órgãos públicos que tratam do processo educativo, está todo mundo muito bem intencionado. Então, isso não tem dúvida. O problema que eu vejo não está no sistema, eu vejo o problema no discente, não é? Porque alguma coisa tem que se fazer para que o discente ele seja mais interessado no sistema educativo, né? Para que ele consiga criar uma trajetória de ganhos contínuos no processo de educação, que eu possa transformar isso no ganho em conhecimento, não é? O conhecimento é considerado hoje o ouro moderno, né? Se existe um ouro hoje, o maior valor dele chama-se conhecimento. E o conhecimento pode ser adquirido através de busca de titularidade, né? Que você vai buscar informações com bons professores, com boas escolas, com bons conteúdos, não é? Com boas unidades curriculares, né? Que vão disponibilizar para você informações para que você transfira isso para o seu HD pessoal e terminando nisso tudo em conhecimento. Quer dizer, esse seria o grande ganho. Então, eu vejo com bons olhos, né, essa possibilidade. Eu só não vejo uma iniciativa do lado do discente, ou seja, os alunos, de um modo geral, a busca, volto a dizer, com muitas exceções, né? Tem alguns programas de treinamento, de cursos, de formação, que a gente vê a busca, né? Muitos alunos buscando conhecimento, mas não é eu acho que não adianta só um lado tentar resolver esse problema, né? Nós temos excelentes escolas, excelentes docentes, excelentes sistemas, se a sociedade não está respondendo, né? Então, hoje a gente tem uma facilidade que são os programas à distância, né? Isso tem ajudado muito, isso dá possibilidade de um nível de produtividade maior do próprio aluno, do próprio cidadão, né? Que ele consegue com muito menos tempo absorver muito mais informações, né? Porque ele não absorve conhecimento, ele absorve informação. Quem vai transformar em conhecimento é ele, né? Mas isso não está sendo suficiente. Então, os que estão aproveitando estão saindo na frente. Hoje o mundo é muito competitivo, né? Antigamente a gente falava em competitividade entre empresas, hoje a competitividade é entre profissionais, né? E o mercado está aí, disponível para quem tiver mais competência. É mais ou menos isso. E para esses que estão na busca, o que diferencia os alunos comuns daqueles que irão se destacar? Então, você sabe que a gente percebe... eu agora estou falando como professor universitário, tá? Eu podia também dar o exemplo na área corporativa, mas como professor universitário eu percebo, assim, de posturas muito simples que dá para fazer essa diferença. Quando às vezes eu termino uma aula, assim, tipo, começou às 7 da noite, está terminando 10 e pouco da noite, né? Começou às 7, terminou às 10 e pouco, 22 horas. E aí você percebe que tem aluno que fica te esperando, sabe? Os alunos, antes de terminar a aula, já estão arrumando a mochila para ir embora. E tem alguns que ficam na porta te esperando. Porque ele tem pergunta para te fazer, ele tem dúvidas, ele quer algum tipo de orientação, ele quer um questionamento, uma análise crítica. Eu, quando vejo alunos assim, eu tenho absoluta convicção de que essas pessoas terão sucesso. Porque é um nível de interesse. Entendeu? Ele está buscando a mais do que os seus colegas de carteira estão, entendeu? Então existem eu tenho vários alunos assim, que você percebe, e aí é uma tendência natural e é humana, né? Eu no meu caso em especial, eu tenho tendência a tentar ajudar mais esse, né? Porque eu sei que tem chance, né? E que vale muito a pena, né? Eu, como por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de compartilhar conhecimento, né? Então é uma maneira que eu gosto muito, que é compartilhar nesses casos, porque eu sei que será aproveitado. Tá bom? Na nossa conversa o senhor mencionou que os alunos às vezes pensam que ao terminar a faculdade
acabou o problema. E aí o senhor disse que na verdade está começando, né? O mercado de trabalho, ele valoriza o conhecimento técnico ou a postura profissional? Com certeza, postura profissional. Com certeza, né? Eu trabalhei em empresa onde eu fui recrutador de engenheiro, por exemplo. Eu já começava a aprovar ou desaprovar o engenheiro da maneira com que ele entrava na sala, não é? Então, essa postura... Agora teve um caso recente aí muito interessante da Disney, né? Que a Disney, um dos parques da Disney, fez um processo de recrutamento e que tinha lá vaga para ser, sei lá, pipoqueiro, sorveteiro, alguma coisa assim no parque. E aí, assim, uma imensidão de jovens foram lá para fazer a seleção, né? Para serem candidatos e tal. E aí tinha lá, não sei que quantidade... E aí mandaram que todos fossem para um auditório e ali seria feita uma triagem. E para ir chegar nesse auditório eles passaram por um caminho que dentro de um jardim, né, onde tinha inclusive lá um jardineiro trabalhando e tal. E eles passaram por ali e foram lá para o auditório. E quando chegaram lá nesse auditório, o selecionador entrou e deu um recado assim: fulano, ciclano, beltrano, e foi mostrando a foto dessas pessoas que eram uma seleção dos que estavam ali. E falou: bom, vocês fiquem aqui que vocês foram selecionados. O restante, por favor, pode se retirar, que vocês, numa outra oportunidade, a gente manda chamar. E ninguém conseguiu entender, porque eles tinham acabado de entrar no auditório, como é que eles iam selecionar alguém, não é? E aí depois descobriram que tinham as câmeras que estavam filmando e aqueles foram os únicos jovens que cumprimentaram o jardineiro. E eles foram selecionados para ir para a próxima etapa. Então esse é um diferencial que as empresas hoje, o conhecimento técnico, você consegue através de treinamento, através de capacitação. Agora a ética, a moral, a postura, isso as empresas estão muito carentes nesse tipo de coisa. Então eu não tenho dúvida que é a primeira hipótese. E nem sempre é aprendido em sala de aula, né? E normalmente não é aprendido. Às vezes. Pode se aprender, né? Eu diria que, por exemplo, um professor, ele pode ser um bom exemplo, né? Sim. Isso pode ajudar, porque a construção dos princípios éticos, ela é por processo de observação. Então a gente imita os princípios éticos dos pais, dos avós, dos tios, dos amigos dos pais e dos professores. Então todos esses são fontes importantes para esse processo. Com certeza. O senhor escreveu A Arte de Ensinar. Escrevi. O que define um professor inesquecível? Puxa vida, essa pergunta é ótima, né? O livro da Arte de Ensinar foi um livro que eu publiquei, eu acho que em 2023. Eu tenho escrito um livro por ano, né? Então, em 2023 foi esse livro. Essa professora, que aliás é um caso curioso, porque ela é, para mim, minha professora preferida, porém ela não foi minha professora. Então é um caso assim estranho até, né? Porque foram tantos exemplos que eu vi dessa mulher através dos seus alunos que eu me incorporei. Tanto é que eu escrevi sobre ela, sobre isso. Que foi um caso curiosíssimo, né? Porque eu assisti uma palestra dessa professora chamada Maria Antonieta Arantes Ferreira, professora de História, e eu morava na mesma cidade que eu, e eu não era aluno dela, né? Depois eu descobri que a minha esposa tinha sido aluna dela. E essa senhora era professora de História e eu uma vez vi um convite para assistir uma palestra dela. E eu tinha curiosidade para saber quem era, fui assistir. Ela deu uma aula, ela falou sobre, não me lembro bem o tema exatamente, mas eu observei a didática, a pedagogia, a postura, a dicção, a empatia. Eu fiquei apaixonado, né? Essa senhora na época, eu tinha acho que 20 e pouco, eu estava me formando, né? Ela já devia ter uns 60 anos quase, mas uma coisa assim, uma energia impressionante. E aí eu fui buscando mais informação dela, eu não conseguia, né? Porque ela já estava se aposentando. Eu comecei a conversar com pessoas que tinham sido aluno delas, todos eram apaixonados por ela, todos, indistintamente, né?
E aí aconteceu uma grande coincidência, porque foi por isso que eu escrevi sobre ela, porque para mim ela era o ícone, né, de uma professora ou de um professor, né? E aí, o que aconteceu, Amanda? Eu fui convidado para pertencer à Academia de Letras em Lorena, né? E fiquei muito honrado com esse convite. E qual não foi a minha surpresa? Que quando eu fui assumir a academia, cada acadêmico tem direito a uma cadeira, que é uma cadeira imortal, né? Minha cadeira é a cadeira número 20. E a cadeira chama-se Maria Antonieta Arantes Ferreira. Então, diante dessa coincidência, eu senti que existia um chamado, né, para que eu deixasse um acervo, um legado dessa mulher ícone, né? E eu fiz isso, a minha contribuição foi escrever um livro sobre ela. Então, foi esse trabalho, por isso que ela, para mim, é o grande ícone e o grande professor. Perfeito. Tá? E ensinar hoje, está mais difícil ou apenas diferente? Muito mais difícil, né? Hoje nós temos um grande concorrente, que é a própria tecnologia, né? Então você imagina você entrar numa sala de aula onde todos os alunos estão olhando para os seus laptops e eles não estão te olhando. Então você tem que aprender um novo jeito de ensinar, porque quem tem que mudar é você, eles não mudam, não é? Eles estão ligados a esse processo tecnológico, não é? Que está ligado aos seus celulares, ligado aos seus laptops, e não existe mais aquela aula tradicional de um professor transmitindo informação, conhecimentos. Você tem que brigar com relação a esse concorrente de professor chamado celular, né? Então o que você tem que fazer? Quando você não pode com o inimigo, você se junta a ele, não é? Então a maneira é você usar estratégias que eles possam utilizar os celulares e os equipamentos, os seus mobiles e por aí vai, para que eles se sintam mais à vontade. Então eu, por exemplo, adoto o sistema de aula invertida, não é? Que é uma metodologia, né, que faz com que eles tenham que utilizar os celulares para fazer pesquisa, para fazer apresentações, etc. Então, com isso, eu consegui ainda me posicionar. Mas muitos professores desistiram, porque não conseguiram fazer, né? E eu não estou dizendo que fiz com facilidade, não. Com muita dificuldade. Mas foi a forma de eu conseguir sobreviver. Mas está bem mais difícil, eu não tenho nenhuma dúvida. E como manter a conexão com os alunos nesse novo formato? Aí você tem um problema, por exemplo, eu estou agora vendo o meu caso em especial, né? Você tem um problema geracional, né? Você imagina um professor de 80 anos dando aula para alunos numa faculdade na faixa de 25 anos. O nível de expectativa dos dois é completamente diferente, não é? Linguagem completamente diferente, não é? Então, você tem que achar um conector, não é? Você tem que achar um caminho do meio. Então eu uso muito desafios, né? Porque eu estou sempre questionando meus alunos sobre visão de futuro, né? O que eles pretendem ser. E eles começam a entender que eles precisam pensar nisso agora. Era aquilo que eu estava dizendo, né? Ele falou, olha, quando você se formar, daqui a um ano, a vida vai começar, a vida não está terminando, né? E eu estou conseguindo convencer vários deles a ficarem preocupados. Quanto mais preocupados ficarem, melhor, né? De ficarem preocupados a começar a preparar suas vidas a partir dali, né? Então isso está deixando uma conexão legal com eles, né? E eu tenho que descer um pouco da minha idade para poder fazê-los crescer um pouco da idade deles, a gente chegar mais ou menos no meio comum, né? Mas é um grande desafio e é uma coisa que eu simplesmente adoro fazer, né? Porque cada aluno conquistado é uma grande vitória, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Com certeza. Tá? Professor, então agora nós temos aqui algumas perguntinhas. Eu vou começar a frase e o senhor vai completar, sei, ok? Tá. Sucesso é? Sucesso é foco e é transpiração. Porque não adianta só ter foco, você vai ter que botar energia. Então ninguém tem sucesso sem fazer nada, sem suar a camisa. Então tem que transpirar. Agora tem que estar focado, não é? Senão o sucesso ele se dilui,
não é? Então tem que estar concentrado naquilo que você quer, e eu acho que a chance de conseguir o sucesso é muito grande. Perfeito. Tá? Fracasso ensina? Bom, eu acho que o fracasso ensina a gente não cometer o erro novamente, tá certo? Se alguém diz assim, fracasso vale alguma coisa, vale muito, né? Porque se você utilizar os seus fracassos para não cometer o erro de novo, você teve um grande avanço, né? Porque a vida não é formada só de sucessos, né? Só de acertos, ela é formada de fracassos, né? Provavelmente eu tive muito mais erros do que acertos na minha vida. Agora, os acertos que eu tive foi porque eu não repeti os erros, né? Então, e ele vai se acumulando. Então, você vai formando um portfólio, né, de fracassos para que te mostre para que você não faça de novo, entendeu? Eu acho que o grande problema, o problema de muitas pessoas é repetir o mesmo erro, né? Quer dizer, o cara vai, erra, depois ele erra de novo no mesmo lugar. Então, eu acho que a inteligência vai nesse sentido, né, de fazer as pessoas estarem bem conscientes aonde errar, porque não tem nenhum problema de errar, quer dizer, nós somos humanos, não é? Nós nos permitimos ao erro, né, e muitas vezes não é intencional, tá certo? Ou por falta de conhecimento, ou por falta de estratégia, ou por deslize, tudo bem, errei, agora não cometo mais, né, ele serviu como aprendizado, tá? Excelência exige? Bom, excelência exige a perseguição constante, como eu falei, né? Então, você, para chegar na excelência, né, ou para atingi-la, mesmo que seja momentaneamente, você tem que estar perseguindo sempre, né? Tem até uma expressão que dá uma escorregada no português, né, mas é intencional, né? Essa escorregada na língua portuguesa diz que a excelência não é necessariamente algo atingível, mas é algo perseguível. Isso, mesmo na escorregada do português, ela explica bem exatamente o que é isso, né? O maior erro profissional é? Olha, eu vejo uma das grandes falhas profissionais em qualquer segmento é a falta de humildade, né? A humildade, ela é um atributo, né? É uma ferramenta importantíssima, porque o ser humano, ele reconhece, né, quando as pessoas sabem e as pessoas dividem, elas compartilham, não é? Elas não usam aquilo como estratégia de poder, sabe? Então, tanto é que a gente percebe que pessoas extremamente importantes, muitas das pessoas são valorizadas a vida inteira porque sempre foram, mesmo com todo o conhecimento, bagagem, são pessoas muito humildes, né? A humildade tem limite também, né? Quer dizer, então dentro dos limites da humildade, mas é principalmente esse lance aí do compartilhamento, né? Entendeu? Compartilhar as coisas boas, né? Ser um orientador, um educador, eu acho que isso é fantástico na vida da gente. A humildade, para mim, eu sempre valorizo muitas pessoas que eu identifico assim, sabe? O senhor pode deixar um conselho para os estudantes? Olha, eu tenho um conselho para os meus colegas professores, que é o seguinte, aliás, é bem cabeça de quem está no mercado, né? Aluno, para mim, é cliente. Então, eu não trate aluno como aluno, eu trato meus alunos como meus clientes, tá certo? Como eu trato na minha empresa, porque aqueles alunos, eles dependem do que eu vou passar para eles para que eu possa ajudá-los. Então, eu estou buscando excelência nessa relação. Eu quero que eles sejam atendidos com excelência, eu quero que eles sintam satisfação de me ouvirem, né? Então, essa mudança de conceito, isso não é muito bem recebido nos ambientes escolares, não é? Os professores mais tradicionais e tal, acham isso um absurdo, não é? Eu não sei se é absurdo ou deixa de ser, eu sei que eu uso e funciona, não é? A minha relação com os alunos são os meus clientes, eu quero que eles tenham sucesso, tá certo? Eu não estou interessado, estou interessado sim na composição, na programação, nas emendas, nos conteúdos, tudo bem, mas o meu maior interesse é que eles sejam felizes e que eles tenham sucesso profissional, porque eles estão estudando para isso, né? Eles estão se formando, que é exatamente para ir para o mercado. Então, eu quero que eles me vejam como um fornecedor. Então,
Não é uma relação muito fácil da gente fazer, né? Porque os próprios alunos não entendem muito, mas na minha concepção, eles são meus clientes e eu cuido muito da relação de atendimento deles, entendeu? Daquilo que é suas expectativas e etc. Tomo muito cuidado para não me envolver em coisas pessoais, porque isso é outra coisa. Tem professor que entra nessa área, é muito perigoso, não é? Nós não temos competência para cuidar disso. Tem alunos com muitos problemas, que levam os problemas para a escola, eles não têm com quem conversar, termina levando para o professor resolve tentar ajudar, piora a situação. Então isso eu tomo muito cuidado. De vez em quando eu encaminho o aluno lá para assistente social, porque é ela que tem competência para resolver isso, né? Mas dentro da parte profissional, o que eu posso fazer, eu sempre tenho ajudado. Perfeito. Professor D'Artagnan, foi um prazer enorme Puxa vida, estar o senhor falando aqui. Foi muito gostoso mesmo, né? Muito proveitoso. Os 10 minutos já passaram? Será? Parece que foi 2. Tá bom. Muito honrado para mim ter participado aqui. Muito obrigado pelo convite. Toda nossa. Muito obrigada, professor. Conversas como essa reforçam que a excelência não é apenas o destino, mas é uma construção diária. Sem dúvida. Professor, para que a gente possa encerrar, o senhor pode deixar onde podemos encontrá-lo nas redes sociais? Aonde que o D'Artagnan está? Eu estou no YouTube. Eu tenho, não ria de mim não, mas eu tenho um canal no YouTube, eu sou youtuber, né? Mas por que as pessoas, eu iria? Ria porque não existe gente com essa idade trabalhando com isso, Pioneiro. Mas tá aí, tô na área, né? Eu tô abrindo um canal porque eu preciso depositar esse conhecimento em algum lugar. Então o canal do YouTube foi a forma que eu tive para ajudar. E eu tenho um canal no YouTube chamado Darta Barros. O Darta é de D'Artagnan e Barros é meu sobrenome. Então Darta Barros é o nome do meu canal. Eu tenho um canal com, sei lá, uns 1.000 seguidores, que para mim isso é um best-seller, né? Eu tenho lá uns 35, 40 vídeos que eu gravei já sobre temas empresariais. Eu sou desafiado para colocar vídeos lá, então as pessoas dizem, olha, você não quer falar sobre tal assunto? Eu vou estudar o assunto e gravo e coloco lá. E não é um canal monetizado, é um canal aberto para as pessoas usarem à vontade. Então, para quem quiser conhecer o D'Artagnan, entre no Darta Barros, inscreva-se no canal, acione o sininho, porque está sempre tendo vídeos novos, e faça os seus comentários, sua análise crítica, que eu ficarei felicíssimo de ler o seu comentário depois. Aliás, você está convidada para inscrever no meu canal. Com certeza. Tá bom? Já vou agora. Obrigado. É um presente. Valeu. Presente para todos nós. E para você que nos acompanha, esse foi mais um episódio do Podify, trazido pela Unify para você. Eu sou a professora Amanda e te espero no próximo episódio.